Então nós estamos começando essa caminhada, pensando sobre o culto. Hoje nossa primeira aula. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Diz assim a palavra de Deus: Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então está aí um salmo de número 95, tem alguns espaços para você ir preenchendo aí na sua lição. O primeiro deles, irmãos, é que o culto começa com Deus, o culto não começa com o homem. O culto começa com Deus, não começa com o homem. Então você pode preencher aí o seu espaço. O Salmo 95, irmãos, para nós é uma convocação, Deus convoca seu povo, é o que nós estamos vendo aí. O venham é uma linguagem de assembleia, tá? Tem um espacinho aí também para você preencher. O venham é uma linguagem de assembleia. O Salmo 95, irmãos, ele é um salmo congregacional, feito para ser usado no culto público. A ideia é: o povo estava disperso em suas rotinas, em suas casas, no campo, em seus trabalhos, e então Deus disse: venham. Ou seja, irmãos, parem o que estão fazendo e se reúnam, porque algo santo está acontecendo, algo santo vai acontecer. Então isso é culto, o povo sendo ajuntado diante do Senhor. Cada vez que nós nos reunimos, irmãos, nós estamos respondendo a essa convocação, a essa santa convocação de Deus: venham, para essa linguagem que nós intitulamos e escrevemos aí, essa linguagem de assembleia. Temos, irmãos, uma conexão com a palavra igreja aqui no Novo Testamento, que é eclesia, que é o ajuntamento, significa literalmente uma assembleia dos santos para fora. Então, irmãos, nós estamos respondendo a essa santa convocação e juntos como cristãos, como Assembleia de Deus, não estou falando da denominação Assembleia de Deus, mas essa Assembleia dos Santos que são chamados para fora. A igreja, irmãos, não é um grupo que decidiu se reunir por afinidade. É um povo que foi convocado. Então, nós estamos aqui porque nós gostamos das mesmas coisas, nós temos afinidade em tal ponto, nós pensamos assim na política, nós pensamos assim sobre finanças, Não. Aqui é um ajuntamento do povo de Deus, é o povo de Deus reunido, um povo que foi convocado, tá? Por isso que ele disse: venham. No 1.2 aí, o 1.1.2, o venham é um ato de Deus chamar o homem. Venham é um ato de Deus chamar o homem. Algo comum, irmãos, que às vezes nós dizemos é: eu vou ao culto, Você já falou isso? E é uma verdade, nós vamos ao culto. Mas, irmãos, fica parecendo que somos nós que estamos propondo, Nós estamos propondo o encontro. E não é, isso não é a verdade. Não é uma iniciativa humana. Não é uma apresentação nossa, um programa, uma expressão de nossa criatividade. Não, é uma resposta. O Salmo mostra, inclusive, essa lógica para nós. Deus é o centro, Deus é o Rei, Deus é o Criador, é Deus que chama. Então o culto é, antes de tudo, irmãos, uma resposta obediente à voz de Deus. Cada vez que você vem aqui, eu sei que você se organiza,
você se programa o horário que você vai sair, você pensa na roupa que você vai vir e tal. Mas tudo isso, irmãos, é uma resposta a esse chamado de Deus, ou pelo menos deve ser uma resposta, assim que eu e você devemos pensar. 1.1.3, venham, presume ou pressupõe autoridade. Quem convoca, irmãos, é alguém que tem autoridade. Se seu amigo diz assim, vamos lá em casa, vamos comer um churrasco, vamos almoçar juntos, vamos fazer caminhada, isso é um convite, né? Está convidando você. Mas quando Deus diz venham, é diferente. É uma convocação. E é isso, irmãos, que o texto está dizendo para nós. Deus está chamando o seu povo à sua presença real. Quando nós chegamos, é o que vimos agora há pouco, na nossa introdução, nós chegamos diante de um rei, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Então o culto, irmãos, não é um momento casual, não é opcional. Isso aqui deve falar muito para nós. Para o crente, irmão, genuinamente crente, culto não é uma opção, se eu vou ou se eu não vou. Se não é uma questão legítima, irmão, de trabalho, de doença, de viagem, o crente está no culto. Não, eu acho que hoje eu não vou não. Eu já olhei aqui, o pastor prega em sequência, e eu sei que amanhã ele vai pregar em Atos tal. Eu olhei, já dei uma lida no texto aqui e eu não vou não. Não existe isso, irmãos. Para o crente genuíno, você pode fazer, evidentemente. Mas lembre-se diante de quem que você está fazendo. Você não pode fazer isso pensando no pastor, pensando nos irmãos, pensando no calor, pensando nisso ou naquilo, né? Porque a gente está respondendo a essa convocação de Deus para nós. O culto, irmãos, é uma audiência diante do Rei do Universo. Pensa sobre isso. Imagine que você receba uma intimação do juiz. Dia tal, tal hora, em tal lugar, você vem, ou então você vai preso. Bem que ele não diga se você vai preso. Você falta? Não falta. Você vai. Mas imagine diante do Rei dos Reis, irmãos, do Juiz dos Juízes. Então essa audiência não pode ser faltada. Então até por isso, irmãos, o texto nos diz assim, venham se alegrar, venham cantar, venham celebrar. Não é isso que o texto está dizendo para nós. Ele diz, venham, adoremos. Ele ainda diz outra coisa aí, ajoelhemo-nos. Essa convocação, irmãos, ela carrega esse peso de trono, de chegar diante do rei. Eu gosto muito desses filmes que contam essas histórias de reis, né? E elas, via de regra, mostram, quando as pessoas chegam ali na presença do rei, elas fazem um sinal, elas baixam a cabeça, nem olhar para o rei assim, eles não olhavam, baixavam a cabeça, tinha uma reverência ali, e aí o rei dava uma autorização para que ele pudesse falar. Então é mais ou menos isso aí, irmãos. 1.1.4, irmãos, o culto é uma aproximação permitida, que eu acabei de dizer. Se Deus está chamando, isso significa que Ele está abrindo o caminho para que o seu povo se aproxime. Porque, por natureza, irmãos, pecadores não poderiam simplesmente entrar na presença de um Deus santo, ou não podem. Então, quando Deus diz, venham, existe essa mensagem, né, implícita. Estou permitindo que vocês se aproximem. É Deus falando isso para nós. Isso, irmãos, é o Evangelho. Só podemos atender esse chamado porque existe um mediador. Lembra do finalzinho do nosso primeiro momento aqui? É por causa de Cristo que nós nos aproximamos. Então, nós só podemos nos aproximar por causa desse mediador. Então, o Salmo, irmãos, não explica isso completamente, mas no Novo Testamento a gente entende. Abra sua Bíblia aí, alguém pode abrir e ler, por favor? 3 irmãos vão abrir, por favor, 3 textos. João 14,6 é o primeiro. Outro irmão abre em Hebreus 10, de 19 a 22. Um outro irmão, por favor, abra em 1 Pedro 3,18. João 14,6 é o nosso primeiro texto. Quem abriu, por favor, pode ler. João 14,6. O que diz o texto para nós? Então, Jesus é o acesso, ok? Jesus é o acesso. Hebreus 10, de 19 a 22, o que diz esse texto?
Quem encontrou pode ler, por favor. Então, Cristo abriu o caminho, né? Isso que o texto está dizendo. Cristo abre o caminho para nós. Então, nós estamos chegando à presença de Deus, porque Cristo é esse mediador que abriu o caminho. 1 Pedro 3,18. O que diz 1 Pedro 3,18? Então, Cristo nos leva ao Pai. Cristo nos leva ao Pai. Então, nós podemos chegar porque Ele está nos dando acesso, porque Ele está nos convidando e porque temos esse mediador. Assim, irmãos, o venham do Salmo 95 se torna em Cristo um chamado ainda mais glorioso. Deus não apenas manda vir, Ele providencia o caminho para vir. Que Deus maravilhoso, irmãos. É um Deus que diz, venham, Ele diz assim, para aí. Você vai vir, mas eu estou mandando aí, está passando aí um ônibus para buscar você. Ele chama você, Ele te convoca e Ele ainda te dá o meio pelo qual você chega até aqui. Deus é bom demais, irmãos. 1.1.5, o culto é Deus reunindo um povo diante de si. O culto, irmãos, é Deus chamando o povo para estar diante dEle. Esse é o coração do culto bíblico. O culto não é primeiramente o povo vindo a Deus, é Deus reunindo o povo. E isso aparece, irmãos, em toda a Escritura. É o que nós chamamos de teologia bíblica. Talvez nós não vamos conseguir ler todos os textos, mas eu quero ler alguns textos com os irmãos. O primeiro deles, pensando em Deus convocando Israel lá no Sinai. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, a partir do versículo 3, diz assim: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente, olha o que Deus está falando ao povo, irmãos. Se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Então Deus chama o povo para encontrar-se com Ele no monte. Então Deus convocou Israel no Sinai. Levítico capítulo 23. Levítico 23, de 1 a 4, diz assim: Todos encontraram? Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reuniões sagradas. Nele
não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Então Deus convocou o povo para festas solenes. Deus está dizendo, vocês vão trabalhar quantidade de dias, mas um dia vocês vão, e é bem explícito aqui no finalzinho do versículo 4, né? 3. O 4 ele ainda diz, essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. Mas olha o que ele diz no finalzinho do versículo 3. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Não realizem trabalho algum, que vocês se reúnem. Então Deus convoca esse povo para as festas. Deus convocou a congregação diante do tabernáculo, Levítico 8. Volta um pouquinho aí, Levítico 8, de 1 a 4. Levítico 8, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés, tragarão os seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Versículo 4, Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Deus convoca, irmãos, a congregação. Moisés reúne aqui, então, toda a congregação à entrada da tenda. Números 10, de 1 a 3. E nós vamos... Escola bíblica, tá, irmãos? Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia. Números 10, de 1 a 3. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Eu me lembro, irmão, de cidades pequenas. No Piauí tinha muito, não sei aqui no Maranhão, mas eu me lembro uma cidade chamada Itaueira, né? A gente tinha um trabalho missionário lá quando eu morava em Floriano, e a gente ia, e no domingo a igreja católica ela tocava aquele sino, avisando que dali um tempo a missa começaria, e a gente via as pessoas indo. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ele diz, você prepara 2 cornetas, e ele fala o jeito que ela deve ser batida, e quando essas cornetas forem tocadas, o povo se reúne. Então, irmãos, trombetas para convocar a assembleia. Aqui é uma coisa apocalíptica já, irmãos. A gente tem uma visão aqui do Apocalipse. As trombetas vão soar. Irmão, quando você vê as cornetas, as trombetas tocando, é ali, irmãos, é ali, já foi. É ali que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e nós vamos pegar o voo de ida, só de ida. Números 8, volta um pouquinho aí, Números 8, de 1 a 3, desculpe, Neemias. Esdras, Neemias, Esté, perto de Jó. Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 3. Dá um tempinho aí para você encontrar. Neemias 8, de 1 a 3, diz: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés,
que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. A leitura do livro da lei. Então, irmãos, o povo se reúne como um só homem em Jerusalém. Unanimidade aqui. O povo se reúne unânime para ouvir a palavra de Deus. A centralidade da Escritura no culto aqui, irmãos. Esses dias eu estava, domingo, acho que eu mencionei sobre isso. Estávamos num lugar, e música, e alguém disse: agora rapidamente nós vamos ouvir a palavra. O pastor vai trazer uma palavra. Não aconteceria isso nesse ajuntamento aqui, irmãos. A centralidade da Escritura no culto é algo primordial. Por isso que nós dedicamos tanto tempo ao estudo da palavra, porque é assim que Deus está nos convocando a fazer. Deus convoca a igreja em Cristo. Hebreus capítulo 10, nós vimos, na verdade nós lemos 12, mas vamos lá para ler o 10 também. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, que é o dia do Senhor. Então, irmãos, não deixe de congregar. É o que a palavra de Deus está encorajando a todos nós como cristãos. Vai para o capítulo 12, vou ler de novo com vocês os versos de 22 a 24. Foi o texto da nossa meditação no início, mas está aqui novamente. Mas vocês chegaram ao monte de Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, irmãos, Assembleia Celestial em Cristo. 1 Pedro capítulo 1. Aí pertinho, um pouquinho mais para frente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2,9, nós nos reunimos, irmãos, porque fomos chamados, convocados das trevas para a luz. Olha o que ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus convoca a igreja, irmãos, para se reunir. Então não deixe de congregar, porque é a Assembleia Celestial reunida, esses chamados para fora. Então o culto público, irmãos, o culto é o Senhor no meio do seu povo, com cânticos, com palavra, com comunhão, com oração. Então todo esse ambiente é um ambiente de adoração, né? Às vezes a gente acha que a adoração é apenas música. Não, a adoração é oração, a adoração é comunhão, a adoração é ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é adoração. Compartilhe com a pessoa mais próxima a você. Você pode virar e compartilhar com a pessoa atrás de você. Qual é o momento que você mais gosta no culto? Compartilhe com a pessoa atrás de você aí. Gustavo está com um desafio aí, mas a Giovana com o Júnior, tenta se juntar aí vocês.
Faz esse exercício aí. Vira para a pessoa atrás de você e fale qual é o momento que você mais gosta no culto e por quê. Compartilha com a pessoa ao seu lado aí. Qual o momento que você mais gosta no culto e por quê? Bruno, vira, irmão Temisto. Vamos lá, um exercíciozinho para a gente, rápido. Isso, vira aí, pode fazer um trio. Faz uma dupla Giovana com o Júnior aí. Qual o momento que você mais gosta no culto e por quê? É só rapidinho, gente. Só virou, falou e voltou. Que não está acabando o culto, não, a aula não. É rapidinho, tipo 1 minuto. Qual o momento que você mais gosta no culto e por quê? Ok? Foi? É 1 minutinho, é rapidinho. Eu gosto disso por isso. Vamos lá. Ok, é só para a gente ir quebrando o gelo. ponto 1.6. Venham implica separação do comum para o santo. Venham implica separação do comum para o santo. Quando Deus diz venham, irmãos, Ele está dizendo, deixem o ordinário, entrem no santo. O culto, irmãos, é esse momento, sair do cotidiano e ser colocado diante do Criador. Nós estamos saindo da nossa rotina normal, daquilo que a gente faz normalmente, corriqueiramente, estamos nos aproximando do santo. O culto é esse movimento, sair do cotidiano. E é por isso, irmãos, que o culto não pode ser tratado como mais uma atividade da semana. O culto é um ato de consagração do tempo, do corpo, do coração. Então, irmãos, muito importante isso aqui. Então, o culto significa essa separação. O chamado exige resposta, está aí no ponto 1.1.7. O chamado exige resposta reverente. O texto, irmãos, não para no venham. Você pode voltar para o Salmo 95 agora. O texto não para no venham. Ele continua, irmãos. Adoremos prostrados e nos ajoelhemos. Existe, irmãos, inclusive uma ordem lógica que o texto segue, mostrando que o culto é um lugar de ordem. A ordem é, irmãos, venham, aproximação. Adoremos, né, esse ambiente de adoração em cada momento do culto, não só nos cânticos, como eu já falei, mas todos os momentos do culto é um momento de adoração. E ele fala prostrados, aqui, irmãos, é humilhação, irmãos. Humilhação. Eu me rendo, eu me prostro diante do Criador, do Rei, do Juiz, do Deus Todo-Poderoso. E ele fala, ajoelhemos, submissão. Ou seja, irmãos, Deus chama o povo para uma postura de reconhecimento. Deus é santo, eu não sou. Eu me ajoelho, eu me prostro, eu me rendo, porque Ele é santo e eu não. 1.1.8, o motivo do culto, o nosso Criador. Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Algum acréscimo aí até agora, irmãos, que você gostaria de dar? Antes de eu continuar aqui, algo que você gostaria de compartilhar? Algo que está fazendo sentido para você, algo que é novo para você. Tem uma pergunta lá no fim, mas alguma coisa que você gostaria de perguntar ou de questionar até agora? Ok, então o motivo do culto, o nosso Criador. O versículo termina, irmãos, com a razão. Diante do Senhor, o nosso Criador. Diante do Senhor, o nosso Criador. Temos aqui, irmão, a base, né? Deus é digno de culto porque Ele é o Criador, Ele nos fez, o Senhor, Ele nos governa, o Deus do pacto, o nosso Criador. Então não é apenas Criador no sentido geral, mas Criador que possui, que sustenta, que governa seu povo. Então o culto, irmãos, é uma resposta ao fato de que pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. O versículo que eu estava falando aí é o versículo 6, tá? Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Termina assim essa primeira parte.
Então, o culto, irmãos, é essa resposta ao fato de que pertencemos a eles. Agora eu quero ir com você para Isaías capítulo 6, um outro texto. Isaías capítulo 6. Velho Testamento, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E aí chegamos a Isaías, Jeremias ali. Isaías capítulo 6. Aqui vai ser uma passagem bem rápida, mas gostaria de falar um pouco sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com as 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, atenção, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então vi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca estejam sempre vendo e jamais percebam. 10. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O texto diz, irmãos, que Isaías viu o Senhor assentado no trono, né? E quando o profeta ele vê Deus, ele diz: ai de mim. A visão, irmãos, ela produz 2 coisas aqui para Isaías: reverência e quebrantamento. Eu gostei da forma como Calvino pensou sobre esse assunto aqui. Ele diz assim: não existe adoração verdadeira sem reverência, pois Deus nunca se revela sem que sejamos levados a nos humilhar. Não existe adoração verdadeira sem reverência, pois Deus nunca se revela sem que sejamos levados a nos humilhar. Então, irmãos, isso é Isaías 6 aqui, rapidamente. O culto começa com Deus se revelando. O homem responde com temor e adoração. Deus se revela, nós respondemos. Foi um pouco disso que nós vimos agora há pouco no Salmo 95. Deus nos convoca, nós respondemos. O culto, irmãos, não é algo que nós controlamos. O culto não é vamos fazer Deus agir. O culto é Deus convocando, né, como a gente viu. Depois disso é Deus recebendo. Em seguida, Deus falando, Deus conduzindo, né, Deus dando a direção. Então, chegar num culto sem reverência, irmãos, sem preparo, sem atenção, é esquecer quem está chamando. Quem está chamando. Então, muita atenção. Todas as vezes que nós nos reunirmos aqui, irmãos, o que nós vamos fazer
É uma resposta à convocação de Deus. Nosso último texto dessa manhã, quero que você vá para João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João 4, 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para início aí, irmãos, o culto é um diálogo entre Deus e seu povo. O culto é um diálogo, tem um espaço aí para você preencher, entre Deus e seu povo. O texto diz: agora vamos, adorar a esse Deus. Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Duas coisas aqui. Primeiro, em espírito, um coração regenerado. Quem vai adorar, irmãos, teve seu coração regenerado, transformado, mudado, convertido ao Senhor. Em verdade, através dessa revelação bíblica, o que nós vamos fazer não saiu da nossa cabeça, o que nós vamos fazer não saiu da minha criatividade, o que nós vamos fazer é aquilo que o próprio Deus já disse que deve ser feito, é o que Deus já disse que deve ser feito. Nós vamos apenas obedecer, um coração obediente. Então, irmãos, aqui essa ideia moderna de que a adoração é do jeito que eu sinto, não existe, ela é refutada aqui. Adoração não é do jeito que eu sinto. Adoração não é sentir, irmãos, por mais que nós sejamos seres que sentem. Adoração é resposta ao chamado de Deus, ao convite de Deus. E nós vimos no primeiro texto as formas como Deus está nos chamando a fazer. Tem canção, tem oração, tem palavra, Então, está ali o modelo que nós devemos obedecer durante o culto. A adoração verdadeira é do jeito que Deus revelou. 2.1 aí, Deus fala, o povo responde. Deus fala, o povo responde. Nós vimos que é um diálogo, Então, Deus fala, o povo responde. O culto é um diálogo porque Deus fala primeiramente por meio da palavra. Deus fala, nós respondemos. Cantando, orando, esse diálogo. E o povo responde com louvor, com oração, com confissão, com fé. A Bíblia, irmãos, não apresenta a pregação como uma palestra motivacional. Eu vejo por aí, irmãos, isso acontecendo. Então as pessoas elas vão para ver o que Deus vai falar para mim, como é que Ele vai fazer eu me sentir melhor. Irmãos, pregação não é como eu vou me sentir melhor. Pregação é como eu vou me parecer mais com Jesus. É por isso que há pregação. É o que Deus, como Deus vai fazer, e Ele usa isso por meio da palavra, com que eu me pareça mais com Jesus. Então a minha resposta ao que Ele falou vai dizer se eu estou me parecendo mais ou não. Tá? Então essa ideia de palestra, de como eu vou sair melhor do culto, não é sobre isso. Eu tinha um professor do seminário que ele falava assim: questione sua pregação, se as pessoas ao saírem dali, saírem se sentindo melhor. Questione sua pregação, se as pessoas ao saírem do culto, se saírem sentindo melhor. Irmãos, via de regra, o Evangelho vai apontar os nossos pecados, as nossas falhas. Então eu vou sair com esperança, ok. Mas eu não vou sair aqui dizendo, nossa, como eu estou cheio de mim mesmo. Não, é para apontar os pecados, é para mostrar a esperança que é Cristo Jesus. É como eu vou me parecer mais com Jesus. A Bíblia não apresenta a pregação como essa palestra, então, A Bíblia apresenta a pregação como Deus falando. Calvino disse, quando a palavra é fielmente pregada, devemos recebê-la como se o próprio Deus falasse do céu. Então o culto não é centrado em quem está no púlpito. O culto não é centrado
no pastor. O culto não é centrado em quem está no púlpito. O culto é centrado no Deus que fala por meio das Escrituras, irmãos. O culto é centrado em Deus. 2.2. O culto é renovação da aliança. O padrão bíblico do culto, irmãos, ele tem essa ideia de pacto. Deus chama, o povo louva, o povo confessa, Deus fala, o povo responde, Deus abençoa e envia. O culto não é show, irmãos. O culto é um encontro real de Deus com o seu povo. O culto é um encontro real de Deus com o seu povo. Eu achava que tinha acabado lá, mas não é isso mesmo. É isso mesmo. Algumas aplicações para nós aí, irmãos. Foi tudo aí? Não, tem um texto de Hebreus, né? Tem um texto de Hebreus também aí. Pensei que não tinha colocado, mas coloquei. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O culto é centrado em Cristo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo pelo sangue de Jesus. O que garante que podemos entrar, irmãos? Não é nossa justiça, não é nosso esforço, não é nossa semana boa, não é o quanto eu sou gente boa, é o sangue de Jesus. O culto é cristocêntrico por natureza. Cristo é o fundamento do culto. Cristo é mediador, está aí para você completar, né? Lá no início, o culto é centrado em Cristo. 3.1. Cristo é o mediador, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Cristo não apenas nos inspira a adorar, irmãos, Cristo nos dá acesso, ele é mediador, sacerdote, sacrifício, caminho. Spurgeon, falando sobre isso, ele disse: tire Cristo do Evangelho e você não terá nada que valha a pena pregar. Tire Cristo do culto e você não terá nada que valha a pena adorar. Se Cristo não for o centro, irmãos, a igreja vira religiosidade vazia. Então, Cristo é o centro do culto. Algumas aplicações para nós. O culto, irmãos, não é uma reunião qualquer. O culto não é uma reunião qualquer. Hebreus 12 diz, fala a verdade, né? O culto não é comum, irmãos. Nós estamos diante de um Deus santo. Então isso vai exigir de nós reverência, isso vai exigir de nós um preparo antecipado, isso vai exigir de nós uma atenção, um temor santo diante de Deus. Não é formalismo, é consciência de quem Deus é. O culto não é entretenimento. O culto não é feito para agradar as pessoas. O culto é feito para glorificar a Deus. Então, se eu sei disso, irmãos, isso muda a minha forma de cantar. Se eu sei que o culto é feito para glorificar a Deus, eu canto diferente, eu ouço diferente. O meu modo de chegar no culto, tudo muda, meus irmãos. O culto é o centro da semana. Terceira aplicação, o culto é o centro da semana. O culto, irmãos, é o alimento para a alma. O culto é o lugar onde Deus fala, Cristo é exaltado, o povo, nós somos edificados, a fé nossa é fortalecida. A igreja não vive, irmãos, bem sem o culto. Você não pode viver bem, irmão, sem culto. Não adianta. Nós precisamos do culto. O culto, irmãos, é uma preparação, um ensaio para a eternidade.
Hebreus diz, irmãos, que nós já chegamos ao Monte de Sião. Ou seja, o culto é um ensaio para o céu. O céu será a adoração eterna diante do trono. O culto é um treinamento para a eternidade. O culto é um treinamento para a eternidade.